arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta a nossa fé. Lendo mais uma vez: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, faz o quê? E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes nos dias vier ter contigo dizendo: arrependo-me, a gente faz o quê? Disseram então os apóstolos: aumente a nossa fé. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos pedir ao teu Espírito Santo que de forma sobrenatural nessa noite venha promover milagres, venha promover libertações, venha fluir no nosso meio, venha, Senhor, nos encher, nos modificar, venha nos curar nessa noite, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de experimentar níveis maior com o Senhor, tudo aquilo que tem nos distanciado. Nós louvamos ao Senhor pela tua graça, pelo teu favor nessa noite, e pedimos ao teu Espírito que de forma muito especial encontre o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que foi preparada, uma terra que foi adubada, uma terra que está pronta para receber a semente que é a palavra do Senhor. E crendo, Pai, que essa semente cairá no nosso coração, ela irá produzir frutos de transformação em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Esse mês de fevereiro, Deus começou a falar no meu coração de forma muito especial sobre a importância dos relacionamentos, sobre a importância de se relacionar. Deus começou a falar comigo algo que era para ser ministrado à igreja, sobre relacionar, sobre a igreja estar junto, sobre a igreja estar em comunhão. E nesses dias eu comecei a buscar o Senhor para que Ele pudesse então falar aquilo que Ele quer ministrar à tua igreja. A gente sempre nos colocamos aqui, tanto para ministrar, tanto para fazer qualquer outra coisa nessa casa, com um entendimento e com um pedido: Deus, que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Que o Senhor fale à tua igreja, que o Senhor ministre, o Senhor é o dispenseiro. Nós entramos na dispensa e servimos aquilo que Deus quer que seja ministrado à igreja dele. E dentro disso nós começamos sobre a primeira palavra de relacionamentos. Deus começou a falar sobre a importância de promovermos relacionamento de alianças, sobre a importância que deveríamos dar a esses relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos cercam. Deus começou a falar que se relacionar é muito mais do que apenas se reunir num domingo ou um encontro corriqueiro, que cada pessoa representa uma expressão da face de Deus, e por isso era necessário que os nossos relacionamentos passassem por esse crivo. A importância de aliançarmos, de estabelecermos raízes, estacas. E na semana passada Deus continuou ministrando e falou: olha, eu vou acrescentar agora sobre vocês uma porção nova. E Deus começou a falar: olha, vocês entenderam a aliança lá atrás, que Deus teve com Abraão, com Isaac e Jacó, a aliança que Deus fez com Moisés. Mas a igreja hoje, ela está perdida na aliança que Jesus estabeleceu. E aí vem Deus nos mostrando que a aliança que Jesus estabeleceu, que o novo fundamento e o novo mandamento estabelecido é: olha, amei uns aos outros, como eu vos amei. E aí Jesus veio na semana passada nos arrancando para fora e falando: ei, eu quero acrescentar algo maior sobre vocês. A igreja precisa ser curada. A igreja precisa entender qual é a base do evangelho, do cristianismo, para que ela experimente a plenitude daquilo que Deus quer fazer. E guarda seu coração, que eu estou falando, estou ouvindo. Você que não assistiu essas mensagens, por algum motivo está lá no YouTube, assiste, vale a pena. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E aí nós chegamos hoje
é o último sermão dessa série Relacionamentos. Hoje nós encerramos essa série de sermão, semana que vem é macrocélula. E eu falei, Deus, o que a gente vai falar para a igreja? Qual que é o desejo do seu coração para que a igreja entenda? E Deus começou a ministrar comigo e começou a trazer esse texto de Lucas 17. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos os discípulos de Jesus chegarem nele e falar: Jesus, aumenta a nossa fé. Aqueles discípulos já estavam caminhando com Jesus há um longo tempo. Aqueles discípulos já tinham experimentado milagres que Jesus fazia. Aqueles discípulos experimentaram uma tempestade num barco e o próprio Jesus dizia: ei, venta, calma, mas para, não enche agora não. Foi aqueles discípulos que viram descer um paralítico sobre um telhado e Jesus falar: ei, levanta e anda, filho, vamos para cima. Jesus curou na frente deles. Jesus multiplicou o pão, Jesus operou milagres, Jesus fez tantas outras coisas de forma sobrenatural e eles puderam experimentar todo esse cenário que Jesus fez. Só que o texto diz que em determinado momento da caminhada deles com Jesus, Jesus falou um negócio para eles, que eles falaram assim: Jesus, nesse negócio aí, só se o Senhor aumentar a nossa fé. Quando a questão é relacionamento, Jesus, nós não damos conta. Aumenta a nossa fé. Quando seu irmão pecar contra você, ou seja, quando alguém errar com você, ou seja, quando você achar que alguém errou com você, Jesus, aumenta a nossa fé, porque esse assunto é difícil demais para nós. Jesus não estava propondo para eles um milagre que eles nunca tinham visto. Jesus simplesmente virou para eles e falou: olha, quando alguém errar com você, perdoa. A ofensa é o obstáculo mais difícil que o indivíduo precisa enfrentar e vencer. É esse mesmo obstáculo que tem dividido a igreja. É esse mesmo obstáculo que tem dividido famílias. É esse mesmo obstáculo que tem feito com que pessoas não alcancem a plenitude do relacionamento com Deus e com o próximo, porque ela se ofendeu. E quem se ofende para. Aquele clamor dos discípulos por mais fé não era inspirado no milagre que Jesus falou: vou fazer tal coisa. E eles falaram: Jesus, para nós acreditar nesse negócio agora, é necessário que o Senhor acrescente mais fé em nós. Pelo contrário, não foi quando Jesus decidiu acalmar o mar, foi simplesmente quando Jesus falou: olha, perdoa quando te ofender. Em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 1, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. A expressão escândalos na língua inglesa pode ser traduzida como ofensa. É uma forma de traduzir sobre ofensa. E isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus estava tratando no capítulo 17. Jesus vem falando sobre a importância de perdoar. Ele vem falando: olha, se seu irmão pecar contra ti, se ele fizer alguma coisa, perdoa. E essa palavra escândalo, ela significa de uma forma mais íntegra. É como se alguém preparasse uma armadilha muito bem feita e a pessoa caísse nessa armadilha. E aí essa armadilha que significa o escândalo. Se eu perguntasse para vocês aqui: alguém tem dúvida que algum dia vai ser ofendido, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, ou na casa, na família, ou no trabalho? Creio que ninguém tem dúvida que um dia a ofensa vai bater na sua porta. A questão é, o dia que ela bater, o dia que a ofensa bater, o que você vai fazer? Isso tem dividido a igreja. Isso tem dividido o corpo de Cristo, isso tem dividido famílias. Porque nós vemos uma geração de pessoas que não sabem se relacionar
pessoas que não sabem manter relacionamentos saudáveis, porque as emoções estão a turbilhões. Nosso país, a gente não tem muito a cultura de caça, então a gente não entende muito essa questão de armadilha. Mas quem aí já um dia pegou passarinho, já fez uma arapuca, já fez alguma coisa para pegar passarinho, sabe que uma armadilha, ela precisa de duas coisas para que ela seja algo eficaz. Ela precisa estar bem escondida, para que tanto o animal ou a pessoa não tropece nela de forma intencional, que a pessoa não consiga perceber e acaba caindo nessa armadilha. Então, uma das coisas, a armadilha precisa estar bem escondida. E a segunda coisa, ela precisa ter uma isca, algo que nos atraia, para que a gente possa cair nas garras das armadilhas. E é interessante que quando você talvez está ouvindo aí, e eu estou falando de armadilha, a gente pensa que a gente vai cair numa armadilha e que a gente vai morrer. Mas por incrível que pareça, a estratégia e o propósito do diabo não é te matar. A armadilha da ofensa, ela não tem nenhum intuito e nenhum desejo de te matar. A ofensa, ele quer que você caia na armadilha da ofensa, e ao cair na armadilha da ofensa, você agora se sente ofendido. E agora, ofendido, você continua dentro da igreja ofendido. E aí, quem está ofendido, se alguém te ofendeu, você vai fazer o quê? Conta para mim. Virar a cara para você, o que você faz? Você vira a cara também. Pode abrir o coração, gente. Hoje é para descortinar aqui, para a gente resolver esse negócio. E aí nós caímos nas armadilhas de Satanás e ficamos dentro da igreja, carregando a armadilha de um lado para o outro. Não me relaciono com esse porque esse me ofendeu. Não me relaciono com o outro porque o outro também me ofendeu. E quando eu vou para minha casa, fulano me ofendeu, o primo, ciclano, beltrano, e somos um povo ofendido. Ofendido nas nossas emoções, ofendidos diante daquilo que achamos que é o nosso direito. As armadilhas de Satanás, elas estão espalhadas aí, o tempo todo esperando que alguém caia na armadilha. Quantos incapacitados de se relacionar por causa da ofensa? Quantos incapazes de envolver, de fazer parte em algo? Não, porque na igreja anterior me feriram, então aqui vai me ferir também. E se me ferir, eu vou ferir também. Eu não sou bobo não. Sou crente, mas não sou bobo não. Pode falar. Não é assim que a gente pensa, gente. Não é esse o sentimento que no fundo tem permeado dentro da igreja? E aí tudo isso nos impede de viver a manifestação do Senhor. Tudo isso nos impede de entrar no movimento genuíno daquilo que Deus quer fazer, porque é um corpo que não se relaciona com o corpo. Os ofendidos foram feridos por seus companheiros cristãos, por seus familiares, por pessoas que eles amaram, por pessoas que eles confiaram. E por isso que a ofensa dói, e dói mesmo. O salmista disse no Salmo 55, no verso 12: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Quanto mais próximo, mais vai doer. Aquele que é detentor do nosso afeto, ele tem a capacidade de nos ferir de uma forma que talvez ninguém mais consegue nos ferir. Se eu passar pela rua ali
ou passar por qualquer outro local e alguém lançar um gordinho, um baixinho, um careca. Não conheço, não faz diferença para mim. Mas quando vem de dentro, dói mais. Quando vem de dentro, tem a capacidade de nos ferir, de nos arrancar. E essa que é detentor do afeto, afeto é a capacidade de tocar o outro. Então aquele que detém o meu afeto, ele tem a capacidade de me tocar. Por quem você tem afeto, ele tem a capacidade de tocar você. E quando ele te ferir, quando ele te tocar de uma forma negativa, isso vai doer. E é nesses momentos que nós criamos expectativas. E é nesse momento que muitas das vezes nós criamos um fardo, um jugo, e pegamos e colocamos sobre o outro, como se o outro fosse responsável por responder às nossas expectativas. E muitas das vezes a nossa ofensa não tem a ver com aquilo que o outro fez, mas com aquilo que ele deixou de fazer. Porque a expectativa é colocar sobre o outro a ideia de que ele vai agir segundo o que eu quero, segundo o que eu penso. E quando eu crio expectativa e essa pessoa não faz aquilo que eu quero, eu me ofendo. Me ofendo porque não saiu da forma que eu queria. Gente, se tem pessoas que mais podem nos ferir, são as pessoas que estão próximas a nós. Quanto maior a expectativa, maior a queda. Pastor, você está falando esse negócio aí, senhor? Acho que eu não quero me relacionar, não. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus quer que nós nos relacionemos. Jesus quer ver uma igreja forte. Jesus quer ver pessoas cristãos que aceitaram a Ele e que cresceram e que amadureceram nas suas emoções e agora amadurecidos têm a capacidade de se relacionar e fazer que na relação deles Cristo seja apresentado, que Cristo seja visto, porque quando o outro me ofender, eu não vou olhar para aquilo que o outro fez, eu vou olhar para Jesus e falar: Jesus, e aí? E Jesus vai falar para mim: ei, 70 vezes 7, perdoa. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22 e 24 diz assim: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Gente, sabe o que a ofensa ela tem a capacidade de fazer com a gente? Ocultar os nossos sentimentos. Embora nós sabemos que estamos ofendidos, sabemos a real situação, mas a gente quer fingir que nada está acontecendo. O ofendido, ele na maioria das vezes, ele sabe que ele é ofendido, mas ele não quer aceitar a situação, porque é um sentimento que está fluindo dentro dele, partindo de dentro dele, que muitas das vezes ele quer negar e falar: não, esse sentimento não. Mas é uma realidade. A questão não é colocar uma armadilha óbvia, mas fazer com que você não perceba que você caiu numa armadilha e continua caminhando. Nos lança uma armadilha, entramos na ofensa, e aí quando entramos na armadilha da ofensa, é como se agora tivesse um círculo em nossa volta, e esse círculo nos impede de relacionar, porque a alavanca da ofensa está puxada, o mecanismo de defesa está acionado,
E quando alguém tentar se aproximar demais, uma luz vai piscar e falar: ei, afasta. E aí todo aquele que não se relaciona com o outro, ele vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é uma extensão daquilo que nós vivemos diante da igreja, diante dos familiares, diante do próximo. Mas se o meu relacionamento nessa esfera não vai bem, consecutivamente, nessa esfera, Deus está falando: filho, eu quero te levar em tantos outros lugares, eu quero te mostrar coisas novas, eu quero te dar acesso a locais que você nunca teve. Mas resolve esses B.O. lá, senhor. A gente declara que Jesus está voltando, e isso é uma verdade. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus começa o sermão escatológico, e Jesus começa a declarar acerca da volta de Cristo, falando: olha, vai acontecer um dia que eu vou voltar, e alguns sinais precisam estar acontecendo para que a volta de Jesus aconteça. E os discípulos tinham perguntado: Jesus, que sinal é esse? Fala para nós, para que a gente situe aqui, porque eles achavam que Jesus iria voltar no tempo deles ainda. E aí Jesus vai lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 10. Se você quiser, abre comigo. Mateus 24, no verso 10, ele diz assim: nesse tempo, em qual tempo? No tempo da volta de Jesus, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Pastor, eu não odeio ninguém não, só não quero ver ele nunca mais. Pastor, eu não odeio ninguém não, mas eu já orei e falei: Deus, faz a obra. E no fundo você está: Deus, leva ele. A gente quer mentir para nós mesmos e mentir para Deus. Sabe o que você está fazendo quando você tem uma pessoa do seu círculo que você se ofendeu com ela, ou ela se ofendeu com você, e agora vocês cortaram os laços, e você não quer ver, não quer falar? Você só não vê e não fala com uma pessoa se ela tiver morrido. Aí você está dizendo que você está matando aquela pessoa em vida. Você está dizendo que a vida dela já não faz nenhum mais sentido para você, a tal ponto que você se sente no direito de cortar ela de todo o seu vínculo, de todos os seus laços, que ela não vai mais fazer parte de nada disso. Tem hora que a gente se coloca na posição de Deus. A gente nunca se viu tanto curso na internet: domine as suas emoções, aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com aquilo. Pastor, você está falando que os cursos é ruim? Não, e eu acho que é o X da questão desse tempo. Só que a questão é que nós que estamos aqui dentro da igreja estamos ouvindo Jesus falar sobre tudo isso e não estamos vivendo nada daquilo que Ele disse. Os princípios têm sido estabelecidos pela palavra, e mesmo assim nós não damos conta de lidar com as nossas emoções, a ponto de dizer: Senhor, não é mais o que o Senhor está mandando, é a minha vontade, porque o meu desejo se tornou maior do que a tua palavra. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão caladinhos? Olha o cenário do Brasil. Não levanta a mão não, que eu... Segura a mão aí, não levanta não. Será que tem alguém que você não conversa? Será que tem alguém que te ofendeu a tal ponto que você cortou do seu ciclo de amizade? Pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Eu acho que você não sabe foi o que Jesus fez por você. Olha a nossa nação, gente.
Olha o nosso país, pessoas se enriquecendo, se tornando milionárias para ensinar as pessoas a lidar com as emoções, para pegar os adultos e virar e falar: ei, vocês cresceram em idade profissional e tantas outras coisas, mas as emoções suas ainda são de crianças, pequeninos, são neófitos na fé, não entenderam aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. E a Bíblia fala que o povo ofendido trai, cria contendas, odeia. Ô, gente, pensa num povo que fofoca. E a fofoca, ela é uma forma de revidar uma ofensa. Normalmente quem faz fofoca é quem está ofendido diante de alguma situação, que se sentiu ofendido diante de alguma coisa ou de algo. Existem duas categorias dos ofendidos: aqueles que de fato foram ofendidos, foram tratados injustamente, mas também nós temos uma outra classe, aqueles que acreditam, aqueles que tiveram a impressão, aqueles que acham que um dia foram ofendidos ou foram tratados injustamente. E o diabo não quer saber se você é de verdade ou se é de mentira. Desde que você se sinta ofendido, para ele está tudo bem. A questão para o diabo, eu sempre falo: gente, o diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer que você continue aqui, ofendido, atrapalhando o movimento de Deus, não o movimento dele, porque o movimento dele lá fora ele faz, não precisa de ajuda de ninguém. Ele quer atrapalhar o movimento de Deus. Para atrapalhar o movimento de Deus, ele precisa que o povo de Deus esteja dentro da igreja, ofendido, sem se relacionar. Que o povo esteja aqui, mas impedido de viver uma plenitude daquilo que Deus quer fazer. E aí, sabe o que a ofensa faz? Gente, a ofensa ela é um negócio. A ofensa, ela vem e se instala como um parasita. Só que a ofensa, ela tem um alimento predileto dela, que faz com que ela cresça, como se fosse o espinafre do Popeye. E o espinafre da ofensa se chama orgulho. Quantos aí não estão pensando assim: ah, mas fulano que fez isso comigo, eu não vou lá porque fulano fez isso comigo. E aonde a ofensa entra, e ela acha uma pitadinha de espinafre, de orgulho, ela... Não, mas porque a minha situação é diferente, o meu caso é diferente. Não, foi a pessoa que errou comigo. Se ele errou comigo, ele que tem que vir e resolver comigo. Gente, esse assunto é tão real na casa de vocês, na família de vocês, e ele é real aqui dentro da igreja. E Deus falou: olha, eu preciso curar o povo. Eu quero fazer algo sobre a igreja, mas a igreja precisa entender aquilo que eu quero fazer. A gente precisa parar de dizer que estamos ofendidinhos. A gente nunca vai mudar enquanto a gente estiver dizendo que está tudo bem. O orgulho faz com que a gente se coloque na posição de vítima, porque quando eu sou a vítima, eu não sou o culpado. O outro que é obrigado a produzir alguma coisa, porque eu fui maltratado, eu sou a vítima. E aí sabe o que a gente faz? A gente segura a ofensa na mão, e a gente carrega aquela ofensa para baixo e para cima. Seguramos a ofensa como um troféu, em vez de
perdoar. Provérbios capítulo 18, no verso 19, diz assim: é mais difícil, possível, mas é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que a cidade fortificada. As discussões separam os amigos como um portão trancado. O que você tem deixado de separar dos seus amigos, da sua família, da sua parentela? E para encerrar, na carta de Filemon é uma carta de um capítulo só. E na carta de Filemon existe um tema central, um eixo central. E o tema central da carta de Filemon é perdão. A carta de Filemon é Paulo escrevendo a carta endereçada a Filemon. E na carta Paulo diz para Filemon: Filemon, sou eu, Paulo, o velho. Filemon, a gente estava pregando o evangelho aqui sobre todos os locais, e chegou em nós o nosso conhecimento Onésimo, e ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele creu em Jesus, ele se arrependeu, desceu nas águas, e hoje Onésimo é um companheiro meu de cadeias e de prisões. Filemon, mas ao conversar com Onésimo, Onésimo me relatou que ele era um servo teu, que ele trabalhava aí na sua fazenda, na sua casa, e parece que aconteceu um negócio, mais ou menos um furto, alguma coisa mais ou menos assim. E aí Paulo agora retrata com Onésimo e fala: Onésimo, você precisa voltar e resolver com Filemon. Esse negócio não pode continuar do jeito que está. E Paulo escreve uma carta para Filemon e fala: Filemon, estou te enviando agora não mais um servo, mas agora um irmão em Cristo, Onésimo. Recebe ele de volta. Eu sei que anteriormente ele tinha te prejudicado, mas agora ele não é mais um servo, agora ele é um irmão em Cristo. E agora? O que fazer quando a questão é perdoar? É uma atitude que é necessário ter fé, ter compreensão da graça de Deus, ter convicção do que representa o outro ser humano na relação, nos relacionamentos. É necessário entender que o outro é importante, que o novo mandamento que Deus estabeleceu, ele fala com que o outro é tão importante, que eu só vou entrar debaixo do novo mandamento de Jesus se eu entender essa relação. E agora Paulo escreve para Onésimo com um entendimento grandioso de quem era Jesus, da graça de Cristo sobre a vida dele, e diz: Onésimo, eu vou te enviar Filemon. Filemon, recebe de volta. Mateus no capítulo 6, no verso 2: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O conceito de perdão, abandonar, deixar de lado, e não é a pessoa, é o sentimento. Afastar-se, remeter, sofrer, ceder, liberar completamente, produzir alívio. Nós olhamos para esse texto e a primeira impressão que nós temos é: perdoamos a quem nos deve e logo depois nós somos perdoados. Ou seja, eu tomo a iniciativa do perdão e logo sou perdoado. Não é em contrário que nós esperamos para que possamos experimentar do perdão. Preste atenção.
Deus é onisciente, amém? Deus sabe tudo, o tempo todo o tempo, sem precisar perguntar nada para ninguém. E esse Deus que sabe tudo, o tempo todo, em todo o tempo, sem precisar perguntar nada para ninguém, esse Deus que é onisciente, Deus sabia que o homem iria pecar. Sim ou não, gente? Deus sabia? Então Deus decidiu criar o perdão antes de estabelecer o homem. Porque se Deus estabelece o homem e não tivesse estabelecido o perdão para o homem, Deus tinha fulminado o homem quando o homem pecou. Mas Deus, quando decide fazer o homem, Ele fala: olha, eu preciso produzir algo, porque eu sei que esse homem é falho, embora ainda seja uma reprodução da minha imagem, conforme a minha semelhança, ele ainda não é igual a mim. Ele vai errar, e quando ele errar, o que eu vou fazer? Vou desmanchar, vou jogar fora. E aí Deus cria o perdão. Perdão para restaurar aquilo que talvez um pedido de desculpa não pode. Como restaurar um amigo que te ofendeu? Como indenizar o sentimento? Eu vou te processar e eu quero receber 1 milhão de sentimento de volta. Nesses casos, só o perdão. Perdão não é o contrário de justiça. O perdão é o contrário de vingança. Perdoar é o contrário de se vingar. E aí esse perdão ele vai se tornando cada vez mais profundo, à medida que nós vamos mergulhando mais em Cristo e vamos caminhando mais nessa caminhada. Cada domingo que nós nos colocamos aqui, estou falando e estou ouvindo, saímos réu, noite singular, noite onde o Senhor olha e fala assim: olha, sobre esse assunto já foi ensinado, bola para frente. Deus tem derramado, gente, cada domingo, para trazer a igreja para perto, para falar da importância que pessoas têm de relacionar, Pastor, não vou perdoar não. Gente, tem um negócio que a gente precisa entender: não existe evangelho sem perdão. O tema central do cristianismo, o tema central de Jesus, o tema central da cruz, aquilo que Deus fez na história foi perdoar o homem, enviar Jesus para nos perdoar. Esse é o tema central. E se perdão é o tema central, por que eu fico ofendido e não aceito o perdão? Eu sei que Deus vai nos curar. Eu sei que Deus está querendo fazer algo, gente. Tenho certeza disso. Deus quer curar a sua igreja para que a gente possa resplandecer, para que a gente possa ressoar como uma imagem perfeita dele. Mas enquanto houver entre nós contendas, divisões, enquanto houver entre nós facções, enquanto houver entre nós desejo próprio, enquanto houver entre nós, Jesus está com pressa, gente. Jesus tem pressa de endireitar a sua igreja. A primeira decisão que Deus teve de tomar foi de perdoar. Quem você está retendo aí? Só do louvor. Quem que você trouxe nessa noite aqui para o culto? Quem que
Você está ofendido, não tem coragem nem de falar que está ofendido. Quem você está arrastando como um guindaste aí, para baixo e para cima? Tem gente que está com raiva da igreja, está com raiva de Deus, está com raiva do mundo, porque está ofendido. E a ofensa, ela tem uma capacidade maligna, diabólica. Ela começa a virar raiz de amargura. Porque à medida que a gente vai ficando ofendido e não conseguimos perdoar, nós começamos a ficar amargurados dentro de nós. A nossa alma começa a ficar amargurada. E a gente começa a nos tornarmos pessoas pesadas, ranzinzas. Essa noite você veio aqui só para ouvir, filho, perdoa. Perdoa. E não ache que você precisa esperar grandes eventos para perdoar, ou que o perdão é algo que está muito acima. Perdão é para que toda vez que você se sentir ofendido e que você achar que você não tem, que você não dá conta de passar por cima da emoção, da ofensa, aí precisa vir o perdão. O perdão, ele cobre a ofensa, ele cobre todas essas coisas. O perdão e a ofensa, ela trava a igreja, ela impede da igreja se mover, ela impede com que Deus faça aquilo de fato que Ele quer fazer, porque estamos aprisionados. E estamos aprisionados naquilo que é a coisa mais importante para Jesus: pessoas. Se coloque sobre os seus pés.